Olá pessoal, essa é uma aula voltada para os alunos do terceiro ano do ensino médio de Biologia. Bom pessoal, nas últimas aulas a gente trabalhou com os 5 reinos e depois a gente aprofundou um pouco no reino das plantas. Agora, começando o segundo bimestre, nós vamos focar no reino dos animais. Então, essa é a primeira aula de algumas aulas que nós vamos ter sobre o reino dos animais. Bom, nós vamos começar a aula de hoje relembrando um pouquinho quais são as características gerais dos animais, né? Todos os seres vivos que fazem parte do reino Animalia. Então, eles são pluricelulares, ou seja, eles são formados de várias células. Eles são eucariontes, ou seja, as células que formam o corpo dos animais possuem núcleo. E eles são heterotróficos ou heterótrofos, porque eles não conseguem produzir o próprio alimento, portanto eles precisam buscar o alimento deles na natureza. O reino Animalia ele é formado por 9 filos. Quando a gente estudou a classificação dos seres vivos, a gente viu que um conjunto de filos forma um reino. Então, o reino Animalia é formado de 9 filos. Desses 9 filos, 8 deles são considerados animais invertebrados. São aqueles animais que não possuem coluna vertebral. E apenas um filo é formado pelos animais que são considerados vertebrados. O nome correto é cordados. Então, hoje, na aula de hoje, nós vamos começar a trabalhar com os cordados, ou mais conhecidos como vertebrados. Bom, de uma forma geral, os vertebrados são representados por 5 grupos, que são os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com 3 desses grupos, apenas peixes, anfíbios e répteis. Na próxima aula, a gente vai trabalhar com aves e mamíferos. Vamos para as características gerais dos vertebrados, dos cordados. Eles recebem esse nome porque todos os cordados, todos os vertebrados, possuem uma estrutura chamada notocorda em pelo menos uma fase da sua vida. A notocorda nada mais é do que uma espécie de um bastão flexível que fica nas costas do animal. Na maioria dos vertebrados, essa notocorda só está presente enquanto ele ainda é um feto. E aos poucos, essa notocorda vai sendo substituída pela coluna vertebral. Então, por isso que eles também são conhecidos como vertebrados, certo? Então, a notocorda, ela tem uma consistência parecida um pouco com o tubinho de tinta da caneta. Então, ela é flexível. Só que na maioria dos animais, a notocorda, antes mesmo do animal nascer, essa notocorda vai sendo substituída pela coluna vertebral. Além da notocorda, todos os vertebrados também possuem brânquias em pelo menos uma fase da sua vida. Então, brânquias são estruturas para respirar debaixo d'água. Nós vamos falar mais delas daqui a pouco. Se o animal for aquático, ele mantém as brânquias por toda a vida. Agora, se o animal for terrestre, as brânquias desaparecem antes mesmo dele nascer. Além disso, também todo vertebrado possui crânio, que seria essa caixa de osso, né, que tem na cabeça, protege o cérebro, e também possui cauda pós-anal em pelo menos uma fase da sua vida. A maioria dos vertebrados mantém a cauda, que seria o rabo, né? Ele mantém a cauda por toda a vida, mas aqueles que não têm cauda, eles perdem a cauda antes mesmo do nascimento, enquanto ainda é um feto. Então, é o caso de nós, seres humanos, né? Enquanto a gente é um feto, bem pequenininho ainda, dentro da barriga da mãe, a gente tem uma cauda, a gente tem um rabinho. Aos poucos, essa cauda vai diminuindo conforme o bebê, né, o feto vai se desenvolvendo,
essa cauda vai diminuindo e a única coisa que sobra, o único resquício que sobra dessa cauda é o finalzinho aqui da coluna vertebral, que é chamado de cóccix, e que é um resquício da cauda que nós perdemos ao longo da nossa evolução, que os nossos antepassados possuíam e que a gente não possui mais. Mas enquanto a gente é um feto, a gente ainda possui essa cauda, que aos poucos vai sendo diminuída e desaparecendo. Bom, nós vamos começar falando da superclasse dos peixes, né? Nós vamos falar dos peixes de uma forma geral. Essas são as características gerais dos peixes. Eu gostaria que vocês copiassem essas informações no caderno de vocês. É importante que vocês tenham as características de todos os 5 grupos de vertebrados. Então, peixes é o primeiro grupo. Vocês copiam essas características aqui. Bom, os peixes de uma forma geral são todos aquáticos e por isso eles possuem uma respiração branquial. Eu vou mostrar para vocês as brânquias em uma imagem. E também possuem nadadeiras, né? Os peixes eles não possuem patas ou pernas, né? Eles possuem nadadeiras para poder se locomover no ambiente aquático. A maioria deles possui uma pele com escamas, que serve aí para proteção mesmo da pele. Eles possuem uma circulação simples, eu vou mostrar para vocês o que seria essa circulação simples. E eles são o que a gente chama de animais pecilotérmicos. Isso quer dizer que eles não regulam a temperatura corporal. Então, alguns animais, como nós, por exemplo, seres humanos, né, que somos mamíferos, a gente consegue manter uma temperatura constante no nosso corpo. Já os peixes, como eles são pecilotérmicos, eles não conseguem regular essa temperatura. Além disso, eles são ovíparos, a maioria dos peixes botam ovos. Só que como eles botam ovos na água, esses ovos geralmente são sem casca. Eu vou mostrar a imagem para vocês do que é um ovo sem casca. Bom, essa é a respiração branquial do peixe. Então a gente pode ver aqui, quando a gente levanta esse osso, a gente consegue ver as brânquias lá dentro, né? Então são essas estruturas que estão avermelhadas porque aqui passa sangue, tá? Então, conforme a água entra pela boca do animal, ela passa nessas brânquias e aqui vai tendo a troca gasosa. O oxigênio que está dissolvido na água vai sendo absorvido pelo sangue e o gás carbônico que está no sangue passa para a água. Então a água sai por essa abertura, carregando o gás carbônico, levando o gás carbônico embora. E assim o peixe consegue respirar. Essa é a circulação dos peixes. Então, aqui nesse ponto representa o coração do peixe. Então, o coração dele tem 2 cavidades, né? Tem duas áreas diferentes. E esse coração bombeia o sangue, né? A musculatura aqui do coração bombeia esse sangue. O sangue passa pelas brânquias, que a gente viu na imagem anterior, e ali ele pega o oxigênio. Então aqui o sangue está sendo representado de 2 cores diferentes, para demonstrar que esse sangue que está sendo representado de vermelho, ele está rico em oxigênio. É o que a gente chama de sangue arterial. Quando esse sangue vai sendo espalhado por todo o corpo, ele vai pegando, largando o oxigênio e vai pegando o gás carbônico. Então, quando esse sangue volta para o coração, ele está rico em gás carbônico. A gente chama de sangue venoso. Então, ele passa pelo coração rico em gás carbônico, o coração bombeia esse sangue, ele vai para as brânquias, pega o oxigênio, distribui esse oxigênio por todo o corpo e volta para o coração com o gás carbônico que ele coletou. Então isso é o que a gente chama de circulação simples. Quem são os peixes, então? Quais são os animais que formam esse grupo dos peixes? Vou mostrar alguns exemplos para vocês. O primeiro grupo é o chamado de agnatas ou ciclóstomos. São os peixes que não possuem mandíbula. Eles não têm esse osso
que abre e fecha a boca, igual nós temos. A boca deles é circular e ali, e dessa forma, eles acabam capturando o alimento deles. Eles não têm a capacidade de abrir e fechar a boca. Então, os dois exemplos são a lampreia, nessa imagem da esquerda, e a feiticeira ou peixe-bruxa. Além disso, tem os peixes cartilaginosos, né? O nome correto seria chondrichthyes. Esses peixes possuem um esqueleto, mas o esqueleto deles é feito de cartilagem e não de osso, igual ao nosso esqueleto. Então, os exemplos são os tubarões, todos os tipos de tubarões. Aqui a gente tem um tubarão de galha branca, aqui um tubarão branco, aqui um tubarão-baleia, é o maior peixe aí dos mares, e aqui a gente tem uma raia. Então seriam os tubarões e raias, esses são os peixes cartilaginosos. Já os peixes ósseos, que são chamados de osteíctes, são a grande maioria dos peixes que nós conhecemos, tá? Então, tirando os tubarões e as raias, todos os outros peixes são peixes ósseos. Então, tem uma variedade bem grande aí deles, tá? Aqui a gente tem algumas imagens representando esses diferentes peixes. Eles podem ser desde peixes bem pequenininhos, como um lambari, como peixes bem grandes, como, por exemplo, esse peixe-lua, que vocês podem ver a pessoa aqui do lado do peixe-lua, como ele é bem grandão, se comparado ao tamanho de uma pessoa adulta. Tem uma grande diversidade de formas entre os peixes. Para representar, eu coloquei aqui um cavalo marinho e uma moreia, que são mostram aí que os peixes podem ter diferentes formatos. Nessa imagem a gente também consegue ver. Aqui a gente tem uma imagem para mostrar os ovos dos peixes, né? Que eles são ovos sem casca. Como eles são botados na água, não tem muito perigo desse ovo ressecar e matar, né, o feto que está lá dentro. Então eles são ovos geralmente transparentes, a gente consegue ver aqui até o feto se desenvolvendo lá dentro do ovo, por causa disso, por eles não terem casca. Agora nós vamos falar dos anfíbios, o segundo grupo aí de vertebrados. O que acontece? Os vertebrados, eles surgiram na água, então. Os primeiros vertebrados que surgiram foram os peixes. Aos poucos, um grupo de peixes acabou conseguindo se adaptar a viver no ambiente terrestre, viver na terra. Então, os primeiros vertebrados que conseguiram sobreviver no ambiente terrestre eram anfíbios. Então, nós vamos ver que eles já possuem algumas características que fizeram com que eles conseguissem viver no ambiente terrestre, mas, ao mesmo tempo, eles ainda mantêm algumas características que vão fazer eles serem ainda muito dependentes do ambiente aquático. Então, mesmo conseguindo viver na Terra, eles ainda dependem do ambiente aquático ao longo da sua vida. Então, essas são as características gerais. Mais uma vez, eu peço para vocês copiarem essas informações, tá? Os anfíbios, de uma forma geral, ou são aquáticos ou são terrestres, mas a maioria deles tem pelo menos uma fase da vida aquática e uma fase da vida terrestre. Então, quando ele é um filhote, uma larva, que seria o que a gente chama de girino, né? Eles possuem uma respiração branquial, porque eles vivem na água. Quando esse girino passa pela metamorfose e se transforma num adulto, e esse adulto é terrestre, aí ele vai ter uma respiração do tipo pulmonar, então ele desenvolve um pulmão, e também a respiração cutânea, que é a respiração pela pele. O que acontece? Então eles são considerados já animais de 4 patas, que é o que a gente chama de tetrápodes, animais de 4 patas, já que eles conseguem viver no ambiente terrestre. Os peixes não possuíam patas.
mas eles têm uma pele muito fina e muito frágil, tá? Exatamente para poder respirar pela pele. Como o pulmão deles ainda não é um pulmão totalmente bem desenvolvido, né? Eles acabam tendo que complementar essa respiração respirando pela própria pele. Então a própria pele deles faz a troca gasosa, absorve o oxigênio e libera o gás carbônico. É, como a pele é muito fina e frágil, ela desidrata muito rapidamente. Por isso que a maioria dos anfíbios só vão conseguir sobreviver em ambientes muito úmidos. Eles já possuem uma circulação do tipo dupla. Diferente do peixe, que tinha uma circulação simples, os anfíbios têm uma circulação dupla. Mas essa circulação dupla é considerada incompleta. Eu vou explicar para vocês o porquê daqui a pouquinho. Eles também são pecilotérmicos, igual os peixes, tá? Eles não regulam a temperatura do corpo. Esse termo também pode ser usado como ectotérmicos. E eles também botam ovos, assim como os peixes, e os ovos deles são sem casca. Então, na maioria das vezes, a gente vai ver os anfíbios botando os ovos no ambiente aquático. Então, eles botam o ovo na água, nasce um girino, uma larva que é aquático, por isso tem respiração branquial. Depois ele se desenvolve em adulto, que seria terrestre. Mesmo esse adulto sendo terrestre, quando ele se reproduzir, ele vai botar os seus ovos na água novamente. Olha a circulação de um anfíbio. Aqui seria representando o coração, tá? Um coração com 3 cavidades, 3 áreas, tá? Esse coração bombeia o sangue através de musculatura. Esse sangue vai até os pulmões, pega o oxigênio e volta para o coração novamente, rico em oxigênio. Então, esse sangue representado pela cor vermelha é o sangue arterial, que é aquele sangue que tem oxigênio. O sangue do lado esquerdo, que está representado pela cor azul, é o sangue venoso, que é rico em gás carbônico. Então, de novo, o coração bombeia o sangue, ele vai para o coração, para o pulmão, pega o oxigênio, volta para o coração de novo, bombeia novamente, esse sangue se espalha por todo o corpo do animal, volta com o gás carbônico para o coração novamente. Então, o ciclo aqui é coração, pulmão, coração, corpo. Coração, pulmão, coração, corpo. Então, isso é o que a gente chama de circulação dupla. Só que no caso dos anfíbios é uma circulação incompleta. Por quê? O sangue que vem do pulmão rico em oxigênio, ele acaba se misturando com o sangue que vem do corpo rico em gás carbônico. Então, não existe uma separação entre o sangue arterial e o sangue venoso. Por isso a gente chama de respiração dupla incompleta. Quem são os anfíbios, então, né? Muita gente pode não gostar dessa imagem, pode se sentir incomodado vendo esses animais, mas eles são animais extremamente dóceis, eles não causam nenhum mal para o ser humano. Pelo contrário, né? Eles causam muito benefício. Eles são animais que caçam insetos, né? Que muitas vezes até transmitem doenças para nós, seres humanos. Então esses animais têm um importante papel aí de controle, né, de pragas. Então é muito importante que a gente preserve esses animais, não machucar eles de jeito nenhum, não judiar, não matar, não causar nenhum mal para eles, porque nós somos dependentes desses animais, a gente precisa deles para eles fazerem o controle de pragas para nós. Então, o primeiro grupo de anfíbios são os anuros, que são os sapos, pererecas, rãs, certo? Aqui a gente tem algumas imagens de sapos e pererecas. Os urodelos, que são as salamandras. Então, elas têm essa carinha aqui de lagartixinha, mas não é uma lagartixa, é um anfíbio, parente dos sapos, mas esses têm rabinho, né? Tem cauda. Tá? E alguns deles podem ser aquáticos, inclusive,
como essa espécie aqui, que é o axolote. Essa espécie, mesmo adulto, ele continua sendo aquático e por isso ele mantém as brânquias. Então essas estruturas que vocês estão vendo rosadas aqui são as brânquias desse animal. Ele respira debaixo d'água e elas estão nessa cor rosada, avermelhada, porque está passando sangue ali. A cauda, ó, em formato de remo, né, para ele poder se locomover pela água. Já essas outras espécies são terrestres, então elas respiram por pulmão e pela pele. E os ápodas, que são conhecidos aí como cobras cegas, né? Mas na verdade elas não são cobras, tá? Elas são anfíbios que acabaram, ao longo da sua evolução, acabaram perdendo as suas patinhas e ficaram com esse corpo comprido, né? Lembrando o corpo de uma cobra. Mas não é uma cobra, tá? É um anfíbio, é um ápoda, é uma cobra cega. Aqui, pessoal, a gente consegue ver os ovos da cobra cega, né? Que também são ovos sem casca, né? Igual o dos peixes. Então, os anfíbios, de uma forma geral, têm ovos que não formam casca, né? Não formam aquela casquinha do ovo. Então, eles ainda são dependentes do ambiente aquático para poder se reproduzir. Alguns sapos possuem glândulas de veneno na sua pele, eles produzem venenos. Esse é o sapo comum que a gente costuma ver geralmente, né? Eles têm essas bolsas aqui atrás dos olhos, onde eles acumulam veneno. Esse veneno dificilmente é mortal, ele não vai matar uma pessoa, mas ele causa muito incômodo, ele causa... a pessoa passa muito mal, né? Mas o sapo, ele não consegue espirrar esse veneno na gente. Tem muita gente que acredita que o sapo espirra veneno, e isso não é verdade, tá? A única forma de espirrar o veneno seria apertando essas glândulas. Então, se você apertar, o veneno realmente espirra. E se for no olho, se for na boca, você vai se sentir muito mal. Mas o sapo não espirra o veneno. Ele sozinho não consegue espirrar. Outros sapos que geralmente têm colorações, né, muito chamativas, são sapos venenosos. Aí a pele deles é coberta por um veneno. São venenos muito fortes. Esses sim podem até levar à morte, né? Mas como uma forma de avisar os predadores, né? Como quem diz, ó, não mexe comigo, eu sou perigoso, eu sou venenoso. Esses sapos geralmente eles têm colorações bem chamativas. Então a gente pode ver aqui diferentes espécies desse tipo de sapo. Então, na hora de se reproduzir, né, os anfíbios, eles fazem a fecundação externa, né? Então, em vez do macho liberar espermatozoides dentro do corpo da fêmea, não, ele estimula a fêmea a liberar os óvulos no ambiente e depois o macho libera o espermatozoide dele, né? Desses ovinhos nascem os girinos, as larvinhas, né? Essas larvas se desenvolvem, se transformam num anfíbio adulto, no caso aqui um sapo, né? E aí esse sapo pode se reproduzir novamente. Então é uma reprodução bem dependente da água ainda. Então a gente vê que os anfíbios têm algumas adaptações para conseguir viver no ambiente terrestre, mas eles ainda mantêm algumas características que vão deixar eles presos ao ambiente úmido, ao ambiente aquático também. A origem dos anfíbios está nos peixes, né? Os primeiros anfíbios evoluíram de um grupo de peixes que é chamado de sarcopterídeos. São peixes de nadadeiras lobadas, ou seja, eles possuem nadadeiras com ossos e músculos que eles utilizam como se fossem patas. Eles conseguem andar pelo fundo aí do rio ou do lago, alguma coisa assim, ou mesmo às vezes até sair da água e ir andando pela terra até chegar em algum outro ponto de água, né? Então, um grupo desses peixes acabou
evoluindo, né, e dando origem aos primeiros anfíbios. Então, os anfíbios evoluíram a partir dos peixes sarcopterídeos pulmonados há cerca de 350 milhões de anos atrás. Tá? Esses peixes também já possuem uma estrutura que é bastante parecida com o pulmão e eles, inclusive, conseguem respirar ar. Tá? Eles respiram debaixo d'água, mas eles também conseguem respirar ar. Então aqui é uma representação aqui artística, né, de um anfíbio, é, desses primeiros anfíbios que surgiram. Então vocês podem ver que ele é bem diferente dos anfíbios que a gente conhece hoje, né? Olha só, a gente vê as patas com muitos dedos, né? Lembrando aí a nadadeira de um peixe. Então, algumas características, eles mantinham algumas características de peixe ainda, né? Mas eles já possuíam patas bem estruturadas, eles já possuíam pulmões, então eles já conseguiam respirar fora da água, já tinha algumas adaptações também para o ambiente terrestre. Claro que essa coloração aqui não se sabe se era essa coloração exatamente do animal, é uma representação artística mesmo. Só o formato do corpo deles que a gente sabe que era desse jeito. Os primeiros anfíbios que já tinham algumas características de sapo, né? Agora eles já são considerados os primeiros sapos, com esse nome estranho, Triadobatrachus, né? Foram as primeiras espécies de sapo que surgiram, né? Então a gente pode ver que eles eram um pouquinho diferentes ainda dos sapos de hoje em dia, né? Mas já tem essa aparência bem próxima dos animais que a gente conhece hoje em dia. Aqui tem fotos dos fósseis, né, que foram encontrados desses animais. Fósseis muito bem preservados, o esqueleto ali bem marcadinho na rocha. O último grupo que nós vamos falar hoje são os répteis. Os répteis são considerados como os primeiros vertebrados que conquistaram definitivamente o ambiente terrestre. Tá? Então, voltando, os primeiros vertebrados foram os peixes, animais aquáticos. Os anfíbios vieram dos peixes, né, e desenvolveram algumas características para viver na terra, mas ainda mantinha outras características que faziam eles serem independentes da água. Os répteis agora já não. Eles já conseguem viver toda a sua vida na terra, no ambiente terrestre, tá? Sem depender da água para fazer a sua reprodução, nem nada disso. Tá? Então, claro que todo animal precisa de água para sobreviver, eles precisam beber água, mas eles não dependem do ambiente aquático mais. Tá? Alguns répteis se adaptaram a viver no ambiente aquático, mas de uma forma geral, os répteis são considerados animais terrestres. Bom, eles têm uma respiração pulmonar, então eles respiram por pulmões só, né? Então agora eles já têm um pulmão mais bem estruturado, então eles conseguem, já não precisa mais de respirar pela pele, igual os anfíbios. Tem 4 patas, o corpo, a pele coberta de escamas, né? Então isso é muito importante agora, não é mais aquela pele fininha e frágil igual do anfíbio, é uma pele bem dura, bem resistente, que não vai deixar esse animal perder água. Essa pele agora ela não evapora a água mais. Assim como os anfíbios, os répteis possuem uma circulação dupla, mas ainda incompleta. Tá? Eu vou mostrar imagens para vocês. E eles também são pecilotérmicos, eles também não conseguem regular a temperatura do corpo. Eles botam ovos, são ovíparos, mas agora eles botam ovos com casca. Então agora já é um ovo pronto para ser botado na terra, no ambiente terrestre. Então, como ele tem essa casquinha, não corre o risco desse ovo ressecar e o embrião consegue sobreviver lá dentro sem maiores problemas. Olha, essa é a circulação dupla e incompleta de um réptil. Então, naquele mesmo esquema,
coração, né, recebe o sangue com gás carbônico e bombeia esse sangue pro pulmão, onde ele pega o oxigênio e volta para o coração. O coração bombeia novamente esse sangue, ele se espalha por todo o corpo e volta para o coração rico em gás carbônico. Então, como essa respiração é incompleta, o sangue que vem do pulmão rico em oxigênio acaba misturando nessa área aqui, ele se mistura com o sangue que vem do corpo rico em gás carbônico. Então a gente fala que essa é uma circulação dupla incompleta. Então os répteis, quem são eles, né? Primeiramente os quelônios, que são os jabutis terrestres, as tartarugas, que são marinhas, e os cágados, que são de água doce. Tá? Esses animais podem ser bem grandes, né? Principalmente as tartarugas. Essa é uma tartaruga de pente, um animal que pode ficar bem grande e que vive por muito tempo, mais de 100 anos. Também tem os lagartos, né? Nesse grupo escamata tem os lagartos, Lacertilia, que tem uma variedade bem grande, tá? Aqui nós temos, como exemplo, um dragão de Komodo, o maior lagarto do mundo. Aqui uma iguana, aqui um lagarto tiu, que o pessoal costuma chamar, e aqui um camaleão. Dentro dos escamatas também tem as serpentes, os ofídeos, né? Que podem ser peçonhentas, ou seja, elas podem possuir veneno, né? Aqui eu coloquei algumas imagens de cobras venenosas, escolhi umas bem diferentes, coloridas aí, bonitas, para vocês verem. E também podem ser constritoras, que são as serpentes que não possuem veneno. Aqui em cima a gente tem como exemplo a jiboia e aqui uma piton. Olha só, pessoal, essa piton, a gente pode ver que ela tá com ovos, né? Ela acabou de botar ovos e agora é um ovo com casca. Então, diferente dos outros grupos que a gente viu até agora, né? Os peixes e os anfíbios, que o ovinho era sem casca. No caso dos répteis, agora já é um ovo com casca. E também os crocodilos, também são répteis. Aqui a gente tem como exemplo o crocodilo de água salgada, o maior réptil do mundo. Olha, dá pra ver que é um animal bem grande, né? Olha quantas pessoas estão posando na foto aqui do lado desse crocodilo de água salgada. Bom, os répteis têm algumas adaptações muito importantes, né, que fizeram com que eles conseguissem conquistar de uma vez por todas o ambiente terrestre, né? Foram os primeiros vertebrados a conseguir realmente viver completamente na Terra. Então seria a pele impermeável, né? Uma pele que não perde umidade, que não resseca. Os ovos com casca, né? Então com isso eles conseguem botar os ovos na terra e não mais na água. Excreção por ácido úrico, né? Então eles têm uma urina, a urina dos répteis ela não é líquida, ela é semissólida, ela é como se fosse uma pastinha. Então isso economiza água também. E a fecundação interna, né? Diferente dos sapos que a gente viu anteriormente, agora, no caso dos répteis, o macho libera o espermatozoide dentro do corpo da fêmea. Então, não precisa mais liberar espermatozoide na água e torcer para ele encontrar o óvulo. Não, o espermatozoide é liberado dentro do corpo da fêmea e ali tem a fecundação. Depois, conforme os ovos vão se desenvolvendo, essa fêmea bota esses ovos. Bom, vou finalizar por aqui. Na próxima aula, na próxima semana, eu volto e a gente vai falar dos dois últimos grupos de vertebrados, que são as aves e os mamíferos. Espero que vocês tenham gostado da aula, façam as atividades e na semana que vem a gente se vê. Qualquer dúvida, estou à disposição no horário da nossa aula através do WhatsApp. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.